Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 30º domingo do tempo comum. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este 30º domingo do tempo comum traz como tema central para a nossa reflexão os mandamentos de Deus. Quando fazemos a catequese, uma das primeiras coisas que aprendemos, ou que devíamos aprender, são os 10 mandamentos. Porém, são poucos os que os sabem de cor. Decorar os mandamentos não é o mais importante. O mais importante é vivê-los. Eis o grande desafio. Se hoje são 10 os mandamentos da lei de Deus, antigamente não eram bem assim. No tempo do Antigo Testamento, havia 613 mandamentos, sendo 365 proibições e o restante, 248, recomendações. Praticamente uma proibição para cada dia do ano. Se hoje temos dificuldade de guardar 10 mandamentos, imaginem como era naquele tempo para guardar tantos mandamentos. Era muito difícil, tão difícil que apenas um grupo muito seleto sabia quais eram esses mandamentos e um grupo menor ainda tinha condições de vivê-los. A grande maioria, o povo, os iletrados, não sabia e, por não saber, ficava à margem, era marginalizada no sentido estrito do termo. Entre esses marginalizados, havia os extremamente marginalizados, os excluídos, os pobres, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Categorias que estão presentes nos versículos da primeira leitura deste domingo, do livro do Êxodo. Vemos desse modo quanto a lei, os mandamentos, era excludente, pois dos 10 mandamentos da lei de Moisés, desdobraram-se uma infinidade de outros mandamentos, dificultando a sua prática, em vez de facilitá-los. Jesus, sabendo disso, propôs reunir esses mandamentos em apenas 2. Esse procedimento não excluía os demais mandamentos, mas os agregava, facilitando o seu entendimento e a sua prática. Assim, temos o maior mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o cerne do Evangelho e da liturgia deste domingo. Durante os últimos domingos, vimos que Jesus foi vítima de diversos tipos de armadilhas. Neste domingo, não é diferente. Um grupo de fariseus, para experimentá-lo ou testá-lo na sua coerência com os ensinamentos de Deus, lhe propôs uma pergunta capciosa: qual é o maior mandamento da lei? Naquele tempo, havia uma acirrada discussão sobre qual era o maior mandamento. Eram tantos e por isso havia tantas divergências. Boa parte do povo acreditava que a lei do sábado era o maior mandamento.
Diante dessa pergunta, diante da pergunta de teste que foi feita a Jesus, ele não titubeou em elucidar esse equívoco. Ele já havia dito em outros momentos que o sábado tinha sido feito para o homem, e não o homem para o sábado, mostrando que nenhuma lei deve ser superior à vida ou oprimi-la. Em vista disso, o mandamento de guardar o sábado não era o mais importante da lei. Entretanto, não fica difícil mostrar qual era o maior mandamento. Com clareza didática, além de mostrar o maior mandamento, Jesus questiona o tipo de vivência que esse mandamento está tendo por parte daqueles que dizem entendê-lo. Jesus respondeu que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, ou seja, amá-lo com todo o nosso ser, de corpo e alma. Um amor que vem das entranhas e não apenas um amor verbal, da boca para fora. Deus deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Nada nem ninguém deve ocupar o lugar de Deus. Quando colocamos alguma coisa ou pessoa no lugar de Deus, não o estamos amando nesta magnitude. Além disso, para esse amor ser completo, há uma segunda parte: amará ao teu próximo como a ti mesmo. É preciso amar os irmãos como a nós mesmos. Somente quem ama o irmão demonstra que ama a Deus. Dizer que amamos a Deus é fácil, mas o desafio está em viver esse amor no amor aos irmãos. Tem gente que diz que ama a Deus, mas vive em contendas com seus irmãos. Tem gente que diz que ama a Deus, mas não consegue perdoar as pessoas, guardando mágoas, rancores e ódio no coração. Tem gente que diz que ama a Deus, frequenta as missas, comunga e cumpre com as obrigações religiosas, até o dízimo, mas é incapaz de ter um gesto de solidariedade com o próximo, não se compromete com os trabalhos pastorais da comunidade e ainda fala mal da vida alheia, fofoca, ardilosa e comprometedora da boa fama dos outros. Tem gente que pratica atos bárbaros contra outros seres humanos, inclusive os mata, rouba, tira os seus direitos, engata armadilhas para não ver o outro ser feliz, tem inveja, não está feliz porque o outro está feliz, deseja doenças, deseja desgraças, deseja tristezas, deseja que Deus se vingue dele. Isso não é bom, gente. Isso não é humano. Isso não é de gente humana. Isso é de selvagens. Isso é de selvagens. Mas nem os selvagens, nem os animais fazem isso. Nem os animais fazem isso. Inclusive, mata e diz que ama a Deus ou o faz em nome de Deus. Pode se perguntar, diante de tudo isso, isso é amar a Deus? Quem procede assim vive os mandamentos de Deus? É óbvio que não. Jesus diz claramente que não é possível amar a Deus se não amar os nossos irmãos. Assim, os mandamentos estão concentrados nestas duas máximas: amar a Deus e amar ao próximo. Quem cumpre esses dois mandamentos estará cumprindo todos os demais. Podem ser eles 10 ou 613 mandamentos. Desse modo, entendemos por que o livro do Êxodo, na primeira leitura, nos versículos que estão lá, recomenda não oprimir nem maltratar os estrangeiros, não fazer mal algum à viúva nem ao órfão, nem explorar os pobres. No conceito teológico de próximo, eles são os mais próximos, ou seja, os que mais necessitam ser amados. Quando aprendermos a amar como a nós mesmos, os que são vulneráveis, os que mais sofrem, os excluídos e marginalizados, estaremos dando uma grande demonstração de amor a Deus. Esse é o nosso culto, essa é a nossa missa. Isso não é fácil, mas é o caminho proposto por Jesus para que os mandamentos de Deus sejam colocados em prática. E eu ousaria dizer uma coisa: há quem não vai à missa, há quem não reza o terço, há quem não comunga na Eucaristia, mas ama o próximo com uma dedicação exemplar,
e isso conta diante de Deus. A vivência da palavra de Deus não é fácil. É preciso esforço para vivê-la, como fez a comunidade dos Tessalonicenses. Na segunda leitura deste domingo, Paulo tece elogios a essa comunidade que, apesar das dificuldades e desafios, se esforçou e deu demonstrações concretas desse amor a Deus e ao próximo, tornando-se modelo para outras comunidades e para nós. Modelo de perseverança e fidelidade aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Que a nossa comunidade também se esforce para viver esse mandamento supremo que Jesus nos dá neste domingo. O mandamento do amor a Deus sobre todas as coisas, resultado do amor que temos entre nós, uns para com os outros. Com este procedimento, nossa comunidade será um espaço de encontro com Cristo, pois Ele se revela no rosto de cada irmão. E não causaremos escândalos ou não viveremos na hipocrisia de falar bonito e de viver de modo tão incorreto. Que o Senhor nos livre da incoerência, que o Senhor nos livre de nós mesmos, que o Senhor nos livre da falta de seriedade e de compromisso com seus mandamentos. Bom domingo. Louvado seja Cristo, sempre seja louvado.